bem, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta quinta-feira, por 2 votos a 1, por acatar o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro e concedeu a ele um foro especial. Agora, com a decisão, o processo sobre as rachadinhas sai da primeira instância e será avaliado pelo órgão especial, na segunda instância. Os desembargadores afirmaram que o caso deveria tramitar na segunda instância, mas que as decisões tomadas até aqui não seriam anuladas imediatamente, ou seja, o órgão especial precisaria reavaliá-las. Isso significa que a manutenção da prisão de Fabrício Queiroz, como também o mandado de prisão contra a sua mulher, que está foragida. Entretanto, em nota, a defesa de Flávio Bolsonaro informou que insistirá junto ao órgão pela anulação de todas as decisões e provas obtidas desde o início das investigações. Com a transferência do processo para a segunda instância, a investigação também sairá das mãos dos promotores do Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção e irá para a alçada da Procuradoria-Geral de Justiça. Para a gente começar o programa de hoje, vamos ouvi-la, Thaís Oyama. Acho que a Thaís está com um pequeno problema no seu áudio. Vamos passar a palavra então para ele diretamente de Brasília, Josias de Souza. Vamos lá, Josias. O senador Flávio Bolsonaro vai se tornando um personagem paradoxal. A cada vitória judicial que ele conquista, fica mais parecido com um culpado. O primogênito do presidente da República se revela capaz de, menos de apresentar uma defesa que enfrente o mérito das acusações que fazem dele uma biografia em processo de apodrecimento. O Flávio Bolsonaro pleiteava duas coisas: foro especial e anulação do processo da rachadinha, com tudo o que há dentro dele. Ele obteve uma vitória parcial, conseguiu transferir a encrenca da mesa do juiz de primeira instância, Flávio Itabaiana, que é o titular da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, para um órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado. Esse órgão especial é composto por 25 desembargadores. O deslocamento é um escárnio. A defesa do Flávio Bolsonaro alegou que ele tem direito a foro privilegiado, porque era deputado estadual quando os crimes de que ele é acusado aconteceram. E aí, por 2 votos a 1, a terceira turma do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu aos advogados de Flávio, deu razão a eles, deu ganho de causa a eles. Essa decisão é um escárnio porque ela não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O ministro Celso de Mello, que é o decano da Suprema Corte, acaba de enviar para a primeira instância o processo em que Abraham Weintraub é acusado de racismo. Ele fez isso porque o Weintraub não é mais ministro. Portanto, ele perdeu a chamada prerrogativa de foro. Assim como o Flávio Bolsonaro também perdeu o foro especial dos deputados estaduais, que é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quando ele deixou de ser deputado estadual. Ele já tinha tentado levar o caso para o Supremo, mas o ministro Marco Aurélio disse não, isso não é cabível, não é concebível, porque embora ele tenha sido eleito senador, os crimes foram praticados quando ele era lá deputado estadual. E tendo perdido o mandato de deputado estadual, tampouco ele dispõe do foro do Tribunal de Justiça. Então, é na primeira instância mesmo que ele tem que ser julgado. A vitória foi parcial porque foram mantidas, por hora, por enquanto, as provas que foram reunidas nesse processo e também as decisões do juiz Itabaiana, incluindo a prisão do Fabrício Queiroz e o mandado que faz da mulher dele, a Márcia Oliveira, uma foragida. Mas os advogados do Flávio, como já mencionado, já anunciaram que vão reiterar o pedido de anulação das provas, agora perante esse órgão especial do Tribunal de Justiça. Ali vai ter que ser sorteado um relator entre os 25 desembargadores que compõem o órgão. Nas mãos do doutor Itabaiana, que é um juiz que mastiga abelhas, o Flávio Bolsonaro vinha comendo o pão que o tinhoso amassou. Aos cuidados do futuro relator do órgão especial do Tribunal de Justiça, o 01 espera receber brioches. O Ministério Público deve recorrer dessa decisão, vai recorrer ao STJ. O relator dos casos que envolvem Flávio Bolsonaro, no caso da rachadinha, no STJ,
é o ministro Félix Fischer, outro magistrado que mastiga abelhas. Então é possível que essa decisão seja revertida mais tarde. O problema é que isso tudo retarda o processo e é tudo o que deseja o Flávio Bolsonaro, porque ele não tem elementos para enfrentar o mérito das acusações. Enquanto isso, ele vai frequentando os corredores do Senado Federal, como se nada tivesse sido descoberto sobre ele, frequenta a cena política como uma biografia subjúdice, e o pai dele vai arrastando aí o filho como uma bola de ferro, também à espera de que o judiciário dê um desfecho para esse caso. É hora do Flávio Bolsonaro se explicar. Esse retardamento eterno não faz bem nem ao senador, nem ao país, nem ao judiciário. Será que agora a Thaís me escuta? Sim, acho que agora está melhor. Você agora escuta, sim. Paulo? Sim, Thaís, vamos lá então com seus comentários. Então, eu estava dizendo que os desembargadores deram uma no cravo, outra na ferradura, aceitaram a ida para a segunda instância do caso Flávio Bolsonaro, mas recusaram-se a anular as medidas até aqui tomadas pelo juiz Itabaiana, né, o que incluía a prisão do Queiroz e a quebra dos sigilos bancário e fiscal dessa turma toda. Mas, sem nenhuma dúvida, o saldo foi positivo para o Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque o Ministério Público certamente vai recorrer dessa decisão, vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, até porque, como o Josias já falou, essa decisão dos desembargadores, esse 2-1, contraria uma jurisprudência firmada em 2016 pela STF. Então, eles certamente vão recorrer. E a defesa do Flávio Bolsonaro também já avisou que vai buscar a nulidade de todos os atos do juiz Itabaiana, o que faz sentido diante dessa decisão dos desembargadores, porque se os desembargadores consideraram a primeira instância incompetente para a ação, então os atos que essa instância adotou, decidiu, podem muito bem ficar sob suspeita. Aí, em última instância, o caso pode parar até no STF, onde, de novo, as chances de o Flávio Bolsonaro perder aí sim são grandes por causa dessa jurisprudência firmada pelo tribunal em 2016, mas até aí, na prática, vai ser uma enrolação tão grande que essa decisão de hoje, no mínimo, vai arrastar as investigações, que é tudo o que o senador deseja. Agora, se tem alguma coisa positiva nessa história de hoje, é que se as coisas continuarem assim, ou seja, se de fato o Flávio Bolsonaro for ser julgado por esse órgão especial, que é composto por 25 desembargadores, vai ficar muito difícil ele dizer que está sendo perseguido, né? Ele apelar para esse argumento que eles estão usando até agora de perseguição política, porque uma coisa é você ser julgado por um juiz e outra coisa é você ser julgado por 25, julgado e perseguido, né? Por 25 desembargadores. Muito bem, vamos ouvir agora o Rodrigo Constantino. Olha, Paulo, óbvio que é uma vitória importante para o Flávio Bolsonaro, né? E os seus advogados, o papel de advogado, que é usar todas as possibilidades legais para favorecer o cliente. Agora, isso mostra como a justiça do Brasil tem brechas, né? Ainda mais para quem é da casta protegida aí da casta superior dos políticos, né? Foro privilegiado, e aí esse debate todo é por conta disso, né? Na época da acusação da rachadinha, ele era deputado e, portanto, tinha o benefício do foro privilegiado, o que já é algo condenável, né? Então isso mostra justamente que a turma poderosa tem sempre acesso a todo tipo de recurso para protelar quase ad eternum o encontro com a justiça. Né? Basta lembrar a quantidade de gente que teve ali seus casos enterrados, né? Justamente porque prescreveram os que tinham que ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Né? A coisa que mais tem ali é prescrição de acusação recaindo sobre esses políticos. Então, o que todo mundo quer é que o caso vá parar no Supremo Tribunal Federal. Ali é uma mãezona, né? Já esses juízes, normalmente de primeira instância, dependendo aí do juiz, né? Como era o caso do Itabaiana, aí realmente assusta mais. Então, o primeiro ponto é que é legítimo do ponto de vista de alguém que tem os recursos ir por esse caminho, mas revolta, de certa forma, o reles mortal, o cidadão brasileiro que paga as contas e não goza desse tipo de benefício, né? É importante destacar aqui
que a própria defesa do Flávio alegava que havia ali o fato dele ser o filho do presidente, um excesso de holofote que pode ter prejudicado o caso, e chama atenção realmente o avançado que está o seu caso em relação, vis-à-vis, pelo menos, os demais, né? Lembrando sempre que ele era o 17º nome naquela lista do COAF de movimentações suspeitas, então fica, sim, pairando sobre toda a justiça o que acontece com os outros casos todos, para não ficar parecendo perseguição. Isso é algo que ainda fica devendo, né? O poder judiciário, o Ministério Público e tudo mais. Vale lembrar que a questão do crime em si, de que ele é acusado, né? Especificamente aí a questão da rachadinha, de novo, não é porque todo mundo faz que você vai aceitar, mas é preciso contextualizar de que é uma prática, infelizmente, muito disseminada nos gabinetes e, inclusive, transformada em estatuto no próprio PT, por exemplo. Né? Você tem lá o quadro do PT, quando você consegue um cargo público desse, você tem até uma lista de proporções ali para você devolver para o partido, né? Uma espécie de dízimo. Então, isso é uma rachadinha, né? Dentro do estatuto do próprio PT. Então, eu acho que isso aí tem que servir, o caso, já que deu esse holofote todo por ser o filho do presidente, tem que servir para rever muita coisa. Né? Não pode ser, de novo, aquela justiça caolha e seletiva. Tem que servir para que tenham mudanças isonômicas no sistema como um todo. Primeiro, uma mudança geral e uma perseguição geral, se for o caso, a todo mundo que praticou essa rachadinha, e aí vão sobrar poucos ali na Alerj. E não só na Alerj, né? E segundo, essa questão do foro privilegiado está mais do que na hora da gente voltar a debater. Josias pediu a palavra. É só para realçar um detalhe, para deixar quem nos acompanha um pouco mais atento a este caso. Esse movimento do Flávio Bolsonaro, em tese, ele até é um movimento ilógico, porque hoje, depois que o Supremo Tribunal Federal acabou com a prisão na segunda instância, interessa aos políticos ter casos julgados na primeira instância, porque eles têm todas as instâncias superiores para recorrer. Então, hoje interessa. O Aécio Neves, por exemplo, quando era senador, teve lá os processos daquelas denúncias da Odebrecht contra ele e outros. Ele virou deputado federal, o Supremo enviou tudo para a primeira instância. E ele está satisfeito da vida, porque ali a demora do julgamento é usual, depois ele pode recorrer à segunda instância, à terceira e até ao Supremo, no limite. Então, o Flávio Bolsonaro, quando recorre ao Tribunal de Justiça, ele elimina uma instância. Para ele é ruim isso. Era melhor ficar na primeira instância e ter uma possibilidade mais de recurso e retardar mais o processo. Só que ele está tão mal de argumentos para contestar as provas que ele pegou um juiz duro de roer e ele quer se livrar desse juiz de qualquer maneira. Tentou ir para o Supremo, não conseguiu, agora tenta ir para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conseguiu por hora. Vamos ver o que vai acontecer agora quando o Ministério Público vai recorrer ao STJ. Então ele está eliminando instâncias que não interessam para ele. Faz isso porque tem dificuldades para se defender.